Em segundo lugar, temos a escola de Antioquia. A escola de Antioquia da Síria foi provavelmente fundada por Doroteu e Lúcio no fim do século III. Veja que a escola de Alexandria é fundada no princípio do século III e a de Antioquia no final desse mesmo século III. Diodoro, outra importante figura, escreveu um tratado sobre princípios de interpretação. O seu maior monumento, porém, é constituído de dois dos seus ilustres discípulos, Teodoro de Mopsuestia e João Crisóstomo. Teodoro tornou-se famoso como crítico e intérprete, enquanto Crisóstomo, se bem que fosse um exegeta de não menos habilidade que Teodoro, ele eclipsou os seus contemporâneos como orador. Daí porque Teodoro é considerado o exegeta, enquanto que João foi chamado Crisóstomo, boca de ouro, por causa do esplendor de sua eloquência. O ponto negativo da escola de Antioquia foi o seguinte: no trabalho de exegese, Teodoro superou Crisóstomo. Considerava o fator humano na produção da Bíblia, mas é pena dizer que negou a inspiração de alguns livros da Escritura. Então, esse importante representante da escola antioquiana, Teodoro, acabou por negar a inspiração de alguns livros da Escritura, o que constitui um ponto negativo na posição dessa escola antioquiana. O ponto positivo é que, ao invés do método alegórico, ele defendeu a interpretação histórico-gramatical, que o colocou muito além do seu tempo. Escola histórico-gramatical essa que nós consideramos como a melhor, ou pelo menos uma das melhores até os dias de hoje. Então esse é o grande ponto positivo da escola de Antioquia. Considerar, ao invés do método alegórico, o método histórico-gramatical. Se bem que reconhecesse o elemento tipológico na Bíblia e encontrasse passagens messiânicas em alguns salmos, explicou a maioria deles do ponto de vista histórico contemporâneo. Temos também nessa escola os 3 capadócios, defensores da Trindade. São 3 homens muito importantes que, além dos seus princípios hermenêuticos sadios, foram defensores da Trindade. A região da Capadócia, também conhecida como província da Capadócia, era localizada na área centro-oriental da Anatólia, na moderna Turquia, e era um dos domínios romanos na região da chamada Ásia Menor. Os capadócios foram 3 notáveis teólogos que viveram nesta região entre os concílios de Nicéia, 325, e o de Constantinopla, 381. Sendo que suas contribuições para o concílio de Constantinopla foram especialmente relevantes. Os 3 pais capadócios contribuíram de forma relevante para o concílio de Constantinopla. São eles, os capadócios, Basílio, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa. E ficaram conhecidos como os padres capadócios, ou os pais capadócios, lembrando sempre que são importantes defensores da doutrina da Trindade. Basílio de Cesareia e Gregório de Nissa eram irmãos, sendo que Basílio era 6 anos mais velho que Gregório. E foi quem ensinou os princípios elementares da fé ao seu irmão mais novo. Gregório de Nazianzo foi amigo íntimo
dos dois irmãos, compartilhando com estes a firmeza inabalável da fé e o amor pela doutrina correta. Em terceiro lugar, temos a escola ocidental. Ela apareceu no Ocidente um tipo intermediário de exegese, que acolheu alguns elementos da escola alegórica de Alexandria, mas também reconheceu os princípios da escola síria. Então era um tipo intermediário de exegese. Seu aspecto mais característico, entretanto, encontra-se no fato de haver acrescentado outro elemento que até então ainda não havia sido considerado, a saber, a autoridade da tradição e da igreja na interpretação da Bíblia. Veja agora que a exegese ocidental vai acrescentar um elemento de peso, seja peso positivo, seja peso negativo, um elemento de peso. A autoridade da tradição e da igreja na interpretação da Bíblia. Esse tipo de exegese foi representada por Hilário e Ambrósio, mas de modo especial por Jerônimo e Agostinho. A fama de Jerônimo se baseia mais na tradução da Vulgata do que na sua interpretação da Bíblia. Jerônimo, aí é Sofrônio Eusébio Jerônimo, tradutor da famosa versão Vulgata Latina. O ponto positivo da escola ocidental é que Agostinho advogava que o intérprete devia estar preparado para sua tarefa, tanto filológica como crítica, e historicamente, e devia, acima de tudo, ter amor ao autor do texto. Deu ênfase à necessidade de considerar o sentido literal e de se basear nele o alegórico, mas ao mesmo tempo usou livremente a interpretação alegórica. Além do mais, nos casos em que o sentido da escritura era dúbio, ele deu voz decisiva à chamada regula fidei, que significava uma afirmação compendiada da fé da igreja. Agostinho influenciou grandemente a interpretação da Idade Média. Vejamos a exegese medieval. Durante a Idade Média, muitos, até mesmo no clero, viviam em profunda ignorância quanto à Bíblia. E os que conheciam era devido apenas à tradução da Vulgata Latina e os escritos dos pais da igreja. A Bíblia era geralmente considerada, na Idade Média, como um livro cheio de mistérios, os quais poderiam ser entendidos de uma forma mística. Nesse sentido, o sentido quadruplo da Escritura, o literal, o topológico, o alegórico e o analógico, eram geralmente aceitos. Então, 4 sentidos eram geralmente aceitos. E o princípio de que a interpretação da Bíblia tinha de se adaptar à tradição e à doutrina da igreja tornou-se estabelecido. Reproduzir os ensinos dos pais da igreja e descobrir os ensinos da igreja na Bíblia eram considerados o ápice da sabedoria. A regra de São Benedito foi sabiamente aplicada nos monastérios e decretado que as escrituras deviam ser lidas e com elas, como explicação final, a exposição dos pais. Ou seja, para essa escola ocidental, a Bíblia tinha que ser explicada
pela exposição dos escritos dos pais da igreja, e não por ela mesma, como diz o método histórico-gramatical, que a Bíblia explica a própria Bíblia. O Hugo de São Vítor chegou a dizer: aprenda primeiro as coisas que você deve crer, e então vá à Bíblia para encontrá-las. Olha que coisa tremenda. O Hugo de São Vítor chegou a dizer: aprenda primeiro as coisas em que você deve crer, e então vá à Bíblia para encontrá-las. Ou seja, vá na Bíblia de forma tendenciosa a encontrar aquilo que você crê, e não forme a sua fé a partir da Bíblia. Nenhum único princípio hermenêutico foi desenvolvido nessa época, e a exegese estava de mãos e pés atados pela tradição oral e pela autoridade da igreja. Faremos um breve intervalo e retornaremos depois com o período da Reforma.